Te agradecemos, Senhor, porque todos nós somos milagres do Teu amor, da Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que nunca desiste de nós. Muito obrigado pelo Teu poder que nos escolheu, que nos salvou. Obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz que nos purifica de todo mal, de todo pecado. Obrigado porque o Senhor está sempre pronto a nos oferecer uma nova chance. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa música para começar a nossa reflexão. Obrigado, Cleuber, pelos acordes lindos aí, sobretudo em alguns momentos aí, ó. Muito bom, gostei. Samuca, bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado, padre. Obrigado pela canção, linda canção. E aí, como é que foi a passagem de ano? Foi ótima a passagem de ano. Fiquei 15 dias lá no Espírito Santo. Aproveitar para mandar um abraço para minha família lá no Espírito Santo, pessoal de Domingos Martins. E quando eu liguei o Instagram domingo agora, eu vi que uma pessoa estava online no Rosário da Vitória. É isso mesmo? Sábado. Justamente, eu estava sozinho. Sozinho? Totalmente. Éramos eu e o Frei Gilson, mas o Frei tinha chegado de peregrinação no dia anterior, num lugar muito frio. Chegou aqui, né, 30 e poucos graus, e a garganta dele, a voz dele foi embora. Ele só me mandou mensagem, ó, hoje é você. Começou bem o ano então, hein, padre? Mas foi bem. Cantei, rezei o rosário, foi uma bênção, né? Tá com Nossa Senhora, tá com o povo de Deus lá no santuário do Padre Marcelo, foi muito bom mesmo. E foi bom lá em Domingos Martins, então? Foi ótimo, terra boa, Espírito Santo é o Espírito, estado do Espírito Santo é muito bom. Povo querido, né? Eu tenho que voltar, mas eu só fui a Vitória e do lado de Vitória, esqueci o nome da cidade em missão, mas eu tenho que Vila Velha. Não é Vila Velha também, mas Cariacica? uma outra. Fui em Vila Velha, fui em Vitória, fui em uma outra que eu não lembro o nome agora. Penha, uma coisa assim. Mas enfim. Cleuber, você foi pra onde? Final de ano ficou por aqui? Foi pra Minas? Como é que foi? Então, final de ano tinha o pessoal da pousada lá. Sim. Aí quando deu perto ali da meia-noite, a gente saiu pra poder procurar alguma coisa pra comer. E estava tendo a missa aqui da virada, é verdade, né? A missa da virada na Canção Nova. Aí eu fui lá na fila lá pra poder comprar alguma coisa pra comer. Não colhei no relógio, era 20 pra meia-noite. Eu passei na fila. Eu e minha sogra. Passou a virada de ano na fila com a sogra. É. Mas por uma boa causa, buscando comida pra família, né? E detalhe, foi até interessante porque a gente até participou da Santa Missa lá. Sim. Depois. Sim. Então, assim, não foi nem algo, assim, planejado. Que legal. Foi uma bênção, assim, ter passado aqui na Canção Nova. E a missa da virada foi da virada mesmo. Começou meia-noite, né? Isso, exatamente. Foi maravilhoso. Eu tive no acampamento de Ano Novo também. Foi maravilhoso, mas eu presidi a missa na terça, na véspera à tarde e na segunda à tarde também. Foi muito bom. Olha, gente, estou muito feliz e quero partilhar com você que acompanha o Pra Ser Feliz. Eu não sei se você sabe, eu comecei nesse ano, na verdade, dia 1º de janeiro, um projeto lindo, um podcast diário no meu canal no YouTube chamado Bíblia em um Ano. Eu comecei dia 1º de janeiro, se você está acompanhando ao vivo, né? Esse podcast todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, nesse ano, 365 dias, cada dia vai entrar um vídeo novo no meu canal no YouTube, meio-dia, todos os dias, e vai ficar lá salvo o dia inteiro, vai ficar salvo na playlist para sempre, né? Mas lendo a Bíblia. Você quer ler a Bíblia comigo, a Bíblia inteira em um ano? Vem ler. Nós já estamos no 7º dia, né? Hoje, se você está acompanhando ao vivo, é o 7º dia. Está sendo muito legal a experiência. Hoje eu li sobre a aliança de Deus com Abraão, né? Conosco, consequentemente, nós somos filhos de Abraão pela fé. E o significado disso eu leio, explico, no máximo 15, 20 minutos, né? Está sendo muito legal, um mergulho na Sagrada Escritura diário. Gente, vamos lá. O programa de hoje vai ser sobre a virtude cardeal da fortaleza, digamos, né? Porque eu vou falar sobre como ser forte. Como ser forte diante das tentações, que as tentações vêm, né? Como ser forte diante das provações. Como ser forte diante dos problemas que estão acontecendo na sua vida ou em algum momento vão acontecer, inevitável, gente. Estar vivo é uma consequência, enfrentar problemas é uma consequência do estar vivo. Quem está vivo, graças a Deus, enfrenta lutas e batalhas. Então nós vamos começar lendo o livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 9. Engraçado que esse projeto da Bíblia em um ano está fazendo mais bem para mim do que para todo mundo, viu? Porque a gente lê, eu como sacerdote estudei a Bíblia, mas tanta coisa, tantos detalhes que vão sendo perdidos, né? Então está sendo uma bênção. Josué 1,9. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes,
pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Repito, não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Forte essa palavra, né? Deus está dizendo para Josué e para mim e para você: eu não ordenei que você seja forte e corajoso? Ou seja, sacode a poeira, dá a volta por cima, enfrenta o problema, pega o touro pelo chifre, né? Porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que você ande. A fonte da nossa fortaleza, da nossa coragem, é a certeza de que Deus está conosco. Deus está com você, é você mesmo. E por Deus estar com você, você tem coragem para enfrentar os problemas. Por Deus estar com você, você tem a coragem de olhar de frente as dificuldades e enfrentá-las. Desculpa a redundância, né? Mas Deus está com você. Você no hospital, você na cadeia, você vivendo um tratamento de uma doença forte, talvez rara, você se sentindo esquecido pela vida, você que perdeu alguém que você amava, você enfrentando a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico. Deus está com você, é você mesmo. E Ele precisa te levar a enfrentar com coragem. A presença dEle em você precisa te levar a enfrentar com coragem os desafios da vida. Você sabe que a palavra coragem vem do latim, cor agem. Quer dizer, a ação do coração. Cor é coração, agem quer dizer agir, ação, né? A coragem é a ação com a força que vem do coração. E se Deus está com você, se Ele habita no teu coração pelo teu batismo, você é templo do Espírito, então você tem que agir com coragem, com a força do coração, com a presença de Deus que está em você, com a certeza, Deus está comigo. E se Ele está com você, você enfrenta tudo. Se Ele está com você, você não teme a morte, você não teme as dificuldades. Deus está com você, isso basta. Então hoje eu vou falar sobre a virtude cardeal também da fortaleza, né? Que é a que nos dá essa coragem para agir. É uma das 4 virtudes cardeais, né? Importantíssima, que é a fortaleza. E eu vou trazer a definição do catecismo sobre a virtude da fortaleza. Número 1808, presta atenção. A fortaleza é a virtude moral que no meio das dificuldades assegura a firmeza, guarda essa palavra, firmeza, e a constância na realização do bem. Vamos entender já no início. Eu vou até tomar um pouco de água aqui. A fortaleza é a virtude que assegura a firmeza e a constância na realização do bem, mesmo em meio às dificuldades. Gente, uma pessoa sem firmeza, meu Deus, é horrível. Por exemplo, você tem que realizar um trabalho, né? Vamos supor que você contrata uma pessoa para fazer algo. Se você contrata essa pessoa para reformar a sua casa, essa empresa, e o líder da empresa não tem firmeza nem constância, meu Deus, horrível. Porque ele fala uma coisa e não sustenta, ele fala que vai fazer, o funcionário dele vem falar, eu não quero fazer, ele fala, então não faz. Não tem firmeza, não tem palavra, não tem pulso, não tem constância. Ele fala que vai acabar a obra no final de dezembro e acaba no final de abril. Fala que vai custar 20 mil e custa 40 mil. O que deveria ser proibido, né? Sabia que nos Estados Unidos, o arquiteto lá, o designer constructor, né, que é o rapaz que vai conduzir a obra, ele coloca lá no contrato quanto vai gastar. Se passar daquilo, ele paga do bolso dele, né? Devia ser assim no Brasil, mas infelizmente, né? O cara fala que vai custar 20, custa 200 mil, ele fala, aconteceu. Uma irresponsabilidade, né? Falta de planejamento. Mas enfim, se você contrata alguém que não tem firmeza e constância, é horrível. Se você é casado com alguém que não tem firmeza e constância, se o teu pai ou a tua mãe não tem firmeza e constância, a pessoa que não tem firmeza, ela não decide, ela não enfrenta o perigo, ela vai conforme a onda do momento, ela vai conforme o que é agradável às pessoas, ela fala o que vai ter aplauso. E a pessoa sem constância, ela começa, mas não termina. Ela não tem consistência no que faz. Então a virtude da fortaleza
ela nos dá firmeza e constância para realizarmos o bem, mesmo em meio às dificuldades. Agora eu vou continuar lendo. Catecismo ainda, número 1808. A virtude da fortaleza torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos da vida moral. A virtude da fortaleza, ela torna firme a nossa decisão, repito, de resistir às tentações. As tentações vêm, mas a gente tem que lutar para resistir, né? E para superar os obstáculos da vida moral. Você sabe que esses dias eu estava lendo o tratado do Cornélius a Lápide, que é um teólogo, um exegeta do século XVI, fantástico, muito citado por Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. E Cornélius a Lápide, ele escreveu, Cornélio a Lápide, um tratado sobre a concupiscência, né? E citando São João Crisóstomo, outros doutores, Cornélius a Lápide ensinava que a concupiscência, o sentir a concupiscência não é pecado. A tendência ao mal, à impureza, a uma atração sexual errada, ou em outras áreas, mas que o defeito e o pecado moram somente no domínio da vontade. Ou seja, ninguém peca se a vontade não adere ao pecado. Você pode ter raiva da pessoa, mas só o sentimento da raiva não vai levar você a matar alguém. Tem que ter uma vontade que age impulsionada pela raiva, pega o revólver e atira no outro, na cabeça do outro, né? Então, Cornélius a Lápide dizia que a vontade fraca é morada da concupiscência e do consentimento à tentação. Então, a virtude da fortaleza, que é essa que a gente tem que pedir ao Espírito Santo, que é essa que a gente tem que imitar na vida dos santos, conhecer a palavra e a vida dos santos para incorporar esse caráter, esse comportamento em nós, ela vai justamente fortalecer a tua vontade para você resistir à tentação. Porque olha, a tentação vem na minha vida como padre, na tua vida como casado, na tua vida como solteiro, na tua vida como idoso, na tua vida como jovem. Mas Deus nos chama ao combate, à resistência. Quer dizer que eu nunca vou cair, padre, que eu sou um anjo? Não. Você, um momento ou outro, se cair, levanta, confessa, recomeça, enfrenta a batalha, deixa de ser um saco de batata, né? Enfrenta a batalha. Então, continuando, Catecismo número 1808. A virtude da fortaleza dá a capacidade para vencer o medo. Olha só. Mesmo o medo da morte, e dá a capacidade de enfrentar as provações e as perseguições. Com a fortaleza a gente enfrenta a provação e a perseguição. Dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa. Tem aqui os mártires, né? Catecismo 1808. Então veja bem. Tomar mais um pouco de água, porque a garganta hoje não está ajudando. Veja bem, a gente precisa de fortaleza para viver no mundo. O mundo de hoje, as pessoas assumem o errado como certo, assumem o vício como virtude. A pessoa diz assim, sobretudo a geração mais jovem, com todo respeito, que não tem que combater os desejos. A carne pediu, faz. Não importa se eu sou casado, se eu tenho namorado, namorada, eu posso sair com quem eu quiser. Não, está errado. Você tem que lutar para se controlar, para crescer na virtude do autodomínio. Claro, com oração, com paciência. Caiu, levanta, mas é preciso querer lutar para incorporar essa virtude da fortaleza. E onde a gente vê essa virtude operando, gente? Sobretudo nos santos e nos mártires. Olha só, quando você olha São Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça em Roma, André, que foi crucificado na forma de X, você vê todos os mártires, gente. Teve um, acho que foi Bartolomeu, que foi esfolado vivo, né? E eles, por 300 anos, tá? 3 séculos, o Império Romano perseguiu o cristianismo. E diziam para eles, ou vocês negam
ou nós vamos matar vocês. Nós não vamos negar Jesus. Pode nos matar. E os cristãos eram queimados, eram picados, decepados. Paulo teve a cabeça decepada em Roma. E eles tinham essa fortaleza, gente. Eles não eram sacos de batata. Você sabe que Santo Tomás de Aquino, ele ensina na Suma Teológica que a virtude cardeal da fortaleza nos leva a agride pericola, do latim, né? A enfrentar o perigo. Mas veja bem, não é ser imprudente, tá? Virtude da fortaleza não tem nada a ver com a pessoa que sai andando a 200 por hora, onde se pode andar com 100 e não tem medo de nada. Não. Isso é uma pessoa imprudente, que está colocando a sua vida em risco, que está até tentando a Deus, né? A virtude da fortaleza tem a ver com enfrentar os perigos que são necessários. Por exemplo, tomar uma decisão que não é popular, né? Mas que eu preciso tomar por um bem maior. Quando São João Paulo II, uma vez numa catequese, estava explicando sobre isso, sobre a virtude da fortaleza que agride pericola, né, que enfrenta o perigo, como dizia Santo Tomás na Suma Teológica, São João Paulo II deu o exemplo de uma mãe que já tem 6 filhos. Não sei se ele atendeu essa mãe ou se ele estava usando o mesmo exemplo, né? Tem 6 filhos e de repente descobre que ficou grávida do marido de novo e que está passando dificuldade. O marido está desempregado. E que muita gente fala, vai, mata seu filho no seu ventre. Toma uma pílula, mata essa criança. Mas ela diz, não, isso está errado. Eu não vou matar o meu filho. Ela confia em Deus e toma a decisão. E o não ao aborto que ela dá, ela sabe que vai custar. Mas ela enfrenta o perigo pelo bem maior de não matar um inocente. Sabe? São João Paulo II deu esse exemplo, né? Do pai que trabalha, que sai 4 da manhã, trabalha em 3 empregos para sustentar a família. Não deveria ser assim, claro, mas é a realidade. Enfrentando o perigo, a gride perícola, e dizia que a segunda aspecto da virtude da fortaleza, dizia Santo Tomás, é o sustenire mala, suportar o mal, suportar a provação. É o que menos as pessoas fazem. A pessoa casou, a mulher engorda, joga fora. O marido está chato, descarta. Não, suportar o mal para manter o matrimônio, para manter o casamento. Olha, o fato do seu marido ter problema ou beber não quer dizer que o seu casamento é nulo. Não. O fato de você ter dificuldade no seu sacerdócio não quer dizer que você não tem vocação. O fato do seu trabalho estar difícil não quer dizer que talvez Deus não te queira ali naquela empresa. É preciso suportar o mal. Suportar. O amor tudo suporta, né? E olha, você sabe que os antigos gregos, eles diziam que tem 2 dimensões, né? Platão, Aristóteles, Hesíodo falou, né? Quando Hesíodo escreveu sobre os espartanos, né? Depois teve aquele livro do Bill Clark, se eu não me engano, em 1997, Os 300 de Esparta, que virou um filme, né? Mas quando eles falavam, né, os antigos gregos, da virtude da fortaleza, eles falavam que tem duas dimensões. Uma dimensão interior e uma dimensão exterior. Você tem que ter fortaleza para combater os males dentro de você. Ansiedade, os pensamentos negativos que querem te fazer desistir mesmo antes de tentar. O medo excessivo, a tristeza, o sentimento de inferioridade que está dizendo, não adianta nem tentar, que você é fraco, você não vai conseguir. Sabe? Combater o mal dentro de si, suportar, né, as dificuldades. Mas também a virtude da fortaleza nos leva a combater o mal externo, né? Gente, há mais de 4 séculos essas virtudes são celebradas. E essa última geração agora diz que não, o homem não tem que ser virtuoso, o homem não tem que ser forte, né? A gente jogou fora, eu estou falando da masculinidade, porque eu escrevi o livro Curar e Restaurar o Masculino usando esses arquétipos, né? Do inconsciente coletivo do ocidental, né? Que herdou dos gregos essa concepção da virtude, né? O homem virtuoso, que foi destruído. O homem, estão formando uma geração de banana aí. Depois as mulheres falam, eu não sei porque eu casei com um filho, né, que não sabe nem trocar uma lâmpada. É porque estão destruindo a masculinidade. Estão jogando junto com a água suja a criança que nela tomou banho. Em vez de combater o machismo, estão combatendo o masculino, né? A masculinidade. Mas se você vê essas virtudes de enfrentar o mal forte dentro, a virtude da fortaleza, e inventar o mal fora. Enfrentar, né? Suportar.
Quando você olha, por exemplo, o livro escrito em 1937 pelo Tolkien, né, o Hobbit, que fala, né, do enfrentamento do Bilbo Bolseiro, que enfrentou um dragão, né? Quando você lê lá, né, do Hesíodo, o conto de Esparta, né, os espartanos, você vê que o enfrentar, o ser corajoso, era um valor, e é um valor, né? Na Bíblia, quando você vê Elias, por exemplo, enfrentando os 350 profetas de Baal, é a coragem, é a virtude da fortaleza, é o Espírito Santo agindo nele. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a fortaleza. E temos que lutar para deixar de ser, sabe, prego na areia, pessoas sem constância, sem firmeza. Enfrenta o problema, pega o touro pelo chifre. Não vai desistir do seu casamento porque tem problema. Não vai deixar de ir na paróquia porque o padre tem defeito. Não vai deixar de rezar porque você não gosta do bispo, do papa, do padre. Deixa de ser mole. Desculpa a sinceridade. Seja forte. Jesus suportou até a última gota de sangue derramada por mim e por você. O amor tudo suporta. Suportemos também. Suportemos as dificuldades pela fé. Suportemos a humilhação por Jesus. Suportemos a rejeição por uma causa maior, pelos filhos, pela verdade. Não sejamos pessoas que falam o que é politicamente correto, o que vai gerar aplauso, o que todo mundo quer ouvir, mas falemos o que precisa ser falado com carinho, com respeito, com caridade, mas falemos o que precisa ser falado e assumamos a verdade e vivamos a verdade, demos a vida por aquilo que a gente crê. Enfim, é um pouco disso que eu quero partilhar hoje. A gente vai cantar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, não é? Aqui no Pra Ser Feliz eu quero responder a sua pergunta. Está aparecendo aí na sua tela, senão já vai aparecer o endereço do WhatsApp, do Instagram, Facebook. O padre vai estar aqui para responder você, tá? Vai ser muito especial poder falar com você aqui. fazer aqui o seu post
nosso aqui da TV, posta aí no story do seu Instagram, marca eu, marca a TV Canção Nova, marca os meninos aqui também, tá bom? Pode mandar sua mensagem aqui para nós. Muita gente aqui conosco, muita gente partilhando, ó, fazendo story do estudo bíblico, que está fazendo o estudo bíblico, que vai ler a Bíblia em um ano. Olha só que bênção, e vai ser muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, fica à vontade. Ainda dá tempo da pessoa começar? Samuca, dá. O bom é isso, sabe? Muita gente, eu entendo, filho, que tem gente, eu fico imaginando a minha mãe, a minha avó, tadinha, que Deus a tenha, a mãe da minha mãe e a minha avó agora, do meu pai, que está viva. Fico imaginando a minha avó com o celular tentando ouvir o estudo bíblico no YouTube. Então eu digo com muito carinho mesmo. Sim. Pode parecer até lógico para nós, mas muita gente, padre, por que é meio-dia, eu não posso acompanhar? Gente, quando entra um vídeo no YouTube, ele fica lá no canal para sempre. Então ele entra meio-dia, fica no canal e também, como o Samuel perguntou, hoje é dia 7, se você está acompanhando ao vivo, ou se você está acompanhando o reprise mais para frente, não sei. Você pode começar hoje. Ouça o estudo bíblico de hoje, que hoje foi a aliança de Deus com Abraão, né? Lá do livro do Gênesis, capítulo 5, 6 ou 6 e 7, se eu não me engano. Aí, você acompanha hoje e amanhã você acompanha o 8º dia. Só que de manhã você ouve o 8º dia e à noite você tenta ouvir o primeiro. Aí depois de amanhã você ouve o 9º dia, volta lá na playlist, que está tudo lá na playlist, Bíblia em um ano, no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Ouve o 9º, depois de amanhã, e ouve o 2º. Aí no sábado você tem mais tempo, ouve o de sábado e ouve mais 3. De repente você já zerou o que faltava e acompanha só, seguindo um cada vez, né? Eu tenho aconselhado, Samuel, como é um ano, né, de jornada, não dá para enjoar, gente, porque eu estava falando para Samuel, é muito diferente. Uma hora você está com Abraão, com Gênesis, com o patriarca, de repente você está com Moisés no meio do deserto, de repente você está lá com Davi. É muito dinâmico. E o Antigo Testamento, ele é curioso, ele é gostoso. Mas eu tenho sugerido as pessoas a fazerem grupos de estudo bíblico, ou ter um parceiro de estudo bíblico. Vamos supor, você e seu marido, você e sua irmã, você e seu filho. Todos os dias você lá indo para o seu trabalho, a vida é dinâmica, né? Você ouve, presta atenção, medita, o teu filho voltando da escola ouve. Aí à noite no jantar vocês conversam sobre, olha, eu entendi isso me tocou. Ou padre, não dá para fazer isso porque a pessoa não está do meu lado. Cria um grupinho de WhatsApp, você e seu parceiro. Todo dia à tarde você partilha lá o que você entendeu, ele partilha o que ele entendeu. Talvez até naquele dia você fez o estudo, ele não, está meio cansado, com preguiça. A sua mensagem vai motivá-lo, né? Porque a gente precisa de motivação, né? Eu tenho sugerido também fazer grupos de estudo maior, por exemplo. Faz ali no condomínio. Aí toda quarta a gente se reúne para tomar um café na casa de um jantar que seja, cada um leva alguma coisinha, ou cada um oferece um jantar na casa que seja. E naquele dia que se reunir, vocês partilham sobre os estudos. Por exemplo, um pode falar da segunda, outro da terça, outro da quarta, porque a Bíblia precisa ser notícia entre nós, sabe? Precisa povoar o nosso pensamento. Eu fiz o propósito que 2025 para mim vai ser o ano da palavra. Por isso que eu mergulhei. Os meninos aqui sabem, eu não faço pouca coisa. Tô gostando de ver, tô animado, viu, padre? Não faço pouca coisa, mas foi questão de honra. A hora que eu comecei a perceber o jeito que as pessoas, às vezes, não têm muita noção da Bíblia. E perdem muito, porque não tem como você crescer espiritualmente sem conhecimento profundo da Bíblia. São Gregório dizia que sem conhecer a Bíblia, a gente não consegue ter uma profunda intimidade com Deus, né? Então é isso, Samuca. Olha, tem umas cartinhas que eu recebi, não deu tempo de trazer aqui para o programa. Então você vai mandar sua mensagem via WhatsApp, via Instagram para nós. Também eu quero apresentar os livros aqui, o do Márcio Mendes, Fica Livre do Teu Mal. O meu livro, A Libertação da Mente Ansiosa. E aqui embaixo, deixa eles mostrarem os livros, eu já apresento o outro. Porque nós temos um outro produto bem singular aqui que eu quero apresentar, dá licença. Que é o terço pela libertação da ansiedade. Esse terço vem também, gente, com o terço específico, a oração. Você vai meditar, aqui dentro tem o terço. Cada continha, cada bolinha, você vai dizer uma oração específica, pautada na Bíblia, para acalmar a ansiedade da mente e do coração. É um terço bem bonito, bem especial, viu? Tenho certeza que vai ajudar você. loja.cançãonova.com. Vamos lá então, quero responder as perguntas, receber sua mensagem. Padre, boa noite. Desde o começo, meu casamento está em crise. 2 bicudos, né, padre? Não se beijam, 2 que precisam ter humildade, né? Entendi. Mas estou cansado de lutar. Eu fui ao alcoolismo, hoje estou há 5 anos sem beber, mas a patroa tem mesmo os defeitos do começo do casamento. E diz que não consegue, eu acho que não quer.
que só tem palavras feias e que menosprezem. Temos bons momentos, mas estou perdendo as forças. Eu não vou dizer seu nome, você não pediu, filho. Mas olha, luta. É o que eu falei hoje, fortaleza, suporta o mal, luta por essa sua esposa, é a sua família, é a mulher que Deus te deu. Claro, conversa com ela, quando possível, roda a baiana aí para ela acalmar, né? Tem pessoa que parece que engoliu um leão e um leopardo, né? Brava de noite. Para que tudo isso? Tudo é motivo de confusão, de briga. Tem gente que tem o dom, né? De brigar. Eu tenho um conhecido que casou com uma mulher brava que dá medo. Lá da minha terra, do Paraná. Vira e mexe, ele fala: Padre do céu, paranaenses. As mulheres paranaenses não são bravas, elas são firmes, né? Mas os dois são paranaenses, né? O Padre do céu é muito bravo. Eu falei: é difícil, rapaz, mas suporta, conversa. De vez em quando, quando o outro é muito bicudo, de vez em quando você tem que dar um de bicudo também, que é a única linguagem que o outro entende, né? Mas, gente, quer vencer o ser bicudo demais? É a humildade dos dois lados. O bicudo, ele tá sempre certo, ele não quer perder. Dois bicudos não se beijam, né? Então tem que ter humildade, né? Vamos lá, mais mensagem por aqui. Muita gente, graças a Deus, nós chegando ao mesmo tempo. Padre, namorei pouco tempo e me casei no civil com um moço. Não casamos na igreja. Esperamos a nulidade do casamento anterior dele sair. Você escreveu a anulidade, não é a nulidade, é nulidade, sem o A antes. Porque o que tem A quer dizer que está sendo cancelado. E a nulidade sem o A quer dizer que está verificando que não aconteceu, né? Entre esse tempo engravidei. Hoje estou com 5 meses de gestação. E o pai da neném nos deixou por outras prioridades na vida dele. Não estou sabendo lidar com isso. Está doendo muito. Nossa, que situação, hein, filha? De fato, uma situação difícil, né? Eu entendo, vou rezar por você. Mas, filha, eu tenho comigo uma filosofia, que é muito óbvia, né? Pode parecer até estoica, mas não é. O que está feito, né? Às vezes a gente briga ou fica tenso, bravo, triste por coisas que não vão mudar. Você está grávida, é um dom de Deus essa criança, independente do contexto. Foque-se na criança, ele vai ter que assumir a responsabilidade, pelo menos de ajudar financeiramente, né, com a pensão dessa criança. E bola para frente, paciência. Ele mostrou que não tem caráter, né? Não estava com a primeira, não está com você. Qual é a prioridade da vida dele? Outra mulher, né? Olha, é complicado. Paciência, né, filha? A vida é dura. Mas é o que é. O que está acontecendo é o que está acontecendo, né? A gente tem que assumir a realidade. O padre Jonas dizia que Deus está na realidade, só na realidade. Padre, a Charlene, quero pedir oração por estou fazer a cirurgia de retirada de um tumor na quinta-feira. Estou um pouco nervosa, mas confiante em Deus. Professora Charlene, força, filha, vou rezar por você, tá? Deus abençoe muito aí a sua cirurgia. Padre, peça a cura do meu cunhado Leonel Romani Júnior. Foi desenganado pelos médicos, os Salles. Muitos homens aqui hoje. Oi, padre, boa noite, sou de Montes Claros, o Isaac Borges, perto da cidade do Cleuber, coisa boa. A Maria Inês Duarte dizendo: padre, estudar a Bíblia está sendo muito bom, estou muito feliz. Ai, que bom. Também mais uma mensagem aqui: padre, estou muito desanimada no meu comércio, com uma sensação de derrota, com medo, e devo me controlar nesse sentimento, estou preocupada, peço a sua oração. É a Érica. Filha, coragem, reza, pede a Deus. E olha, alguns momentos também tem disso. Deus vai dizer para você que você tem que lutar pelo seu negócio, lutar por algo. Tem momentos nos quais Deus vai dizer para você que é tempo de começar algo novo. Porque tem pessoas também que tem um negócio, a vaca está indo para o brejo, o barco está afundando, a pessoa está agarrada ao negócio. Eu não posso, eu que comecei. Mas está dando prejuízo? O negócio foi feito para dar dinheiro, né? Se está dando muito prejuízo, você tem que ser racional, né? Sabe, talvez é melhor você vender agora e que ainda quanto é tempo do que depois a falir e ficar com dívida, né? Enfim, eu estou conjecturando, não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas está seguro as minhas orações. Temos mensagem via WhatsApp? Samuca, você lê para nós, por gentileza? Essa mensagem é da Patrícia, de Campina Grande. Boa noite, padre Adriano. Estou casada há 16 anos. Nos primeiros 6 anos, a relação foi boa. Mas no 10º ano, meu marido me traiu várias vezes. Eu o perdoei. No último ano, não temos mais convivido bem, pois ele fica em silêncio quando tento conversar. Isso tem me afetado psicologicamente. Vale a pena continuar vivendo assim? Eles são casados na igreja? Eu não sei se eu entendi. Sim, são casados há 16 anos. Ela não disse se é na igreja ou não, né? Sim, Patrícia. Amada, veja bem.
Nós homens temos que ser mais fortes e mais humildes. O homem não gosta de discutir relação. Ele vai, traz, sai com 15 mulheres, e a mulher, esposa dele, quer entender o que aconteceu, meu amor, o que faltou em mim. E ele age de conta que se nada tivesse acontecido, faz de conta como se nada tivesse acontecido, não quer falar no assunto e diz para ela: olha, se eu tô aqui já basta para você. Deixa de ser besta, seja mais humilde, né? Escute a sua mulher, tenha coragem de escutar o que ela tem a te dizer. Talvez vai te machucar muito, mas seja homem. Você não foi homem para trair, né? Seja homem para ouvir, seja humilde. Muitos homens perdem o casamento e perdem a esposa porque não sabem ouvir. A pessoa traiu, não sabe, sobretudo os mais velhos, mas também muitos mais novos, sabe? Não sabem ouvir a mulher. E talvez ele está em silêncio quando você está querendo conversar com ele sobre o assunto, eu imagino, né? Porque o bonitão, além de ter feito tudo o que fez, ainda você não pode falar, né? Claro, eu penso também, tem que abrir o diálogo, conversar uma vez, depois que conversou, entendeu? Botar uma pedra em cima e ir pra frente, né? Não dá pra também toda xícara de café ficar falando: você me traiu com a vizinha, você me traiu com a fulano, né? Mas, filha, é difícil eu entender, eu dizer pra você, porque eu não tô te olhando, eu não tô te ouvindo, eu não sei o contexto do casamento, né? O casamento, sacramento é sempre um sacramento, né? A gente não vai pulando do barco assim, né? É rezar pelo outro, é lutar, é entender que o sacramento não é descartável, né, gente? Agora você falou, está afetando psicologicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está tendo tendência suicida? Quer dizer que você tem pânico? Quer dizer que você fica triste? Quer dizer que você chora? Quer dizer que você está comendo muito? Eu não sei, né? É difícil assim, na televisão, certas coisas aconselhar. Se você estivesse falando assim: padre, ele tentou me matar, eu ia falar: deixa ele hoje. Há um perigo de vida, né? Mas eu não sei, filha. É duro, né? A traição, esse esfriamento que acontece. Mas uma traição não é motivo de nulidade matrimonial, sabe? Tá bom? Deus abençoe, força, o padre vai estar rezando por você. Padre, não diga o meu nome. Estou esperando o meu José há algum tempo. Deus também colocou no meu coração que devo viver verdadeiramente a castidade. Uma moça jovem. Gostaria de um conselho quanto a ser forte e fiel a Deus na espera, de maneira eficaz, nessa espera, né? Não é fácil esperar não, uma moça jovem, olha só. Filha, eu vou ser sincero, existem sim alguns conselhos bem interessantes que o padre pode te dar. Sobretudo na espera, a gente tem que aprender a esperar em Deus mesmo, né? Porque às vezes a gente espera em Deus, mas dando muito jeitinho. Deposita sua alma em Deus, vai um dia diante do sacrário, chora e fala: Senhor, o Senhor sabe quanto eu quero ter alguém, mas eu peço que o Senhor haja. E também, filha, outra coisa que ajuda a espera, a oração, o crescimento na intimidade com Deus, né? Como eu estou promovendo o estudo da Bíblia, o aprofundamento na Bíblia. O você se tornar uma mulher de Deus, isso é muito importante. Está crescendo as coisas de Deus, no conhecimento do sagrado. O Jailton Alves aqui conosco, Márcio Macedo lá de Alagoinhas, na Bahia, Deus abençoe. Também a Daniele Sampaio, ela esteve aqui ontem na missa das famílias, falou comigo. Deus te abençoe muito. Ela me deu até um doce, está perguntando se eu já comi. Tudo não, viu? Tem bastante lá ainda. O padre é regrado. O padre Adriano é um padre regrado. Tem que segurar a onda, né? Só eu sei. Porque se eu for comer todos os doces que os padres ganham, a gente ganha. O povo de Deus é maravilhoso, né, Samuel? É verdade. Cuida muito bem da gente. O povo é carinhoso. Vamos lá então, mais uma mensagem. Você lê para mim, Samuel, por gentileza? Padre, estou vivendo um relacionamento há mais de 4 anos, mas meu marido foi casado na igreja e a ex-mulher dele também já está em um relacionamento. Meu desejo é comungar novamente. O que devo fazer? Olha, eu acredito, né? Eu quero acreditar que muitas das pessoas que perguntam isso não entendem, não sabem mesmo, né? Porque nós na Canção Nova pregamos sobre isso dia e noite, né? Mas não tem problema, a gente está aqui para isso. Mas você que é católico, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, né? Jesus disse que quando há uma união do homem e de uma mulher, que acontece o sacramento, ninguém pode separar. E se alguém fica com a pessoa que estava casada, está vivendo em adultério. E é um estado permanente de pecado. Então não pode comungar, que para comungar, você tem que se confessar e dizer: olha, amanhã eu não vou pecar mais. Matei 2 pessoas hoje, mas não tem 3 amarradas para matar amanhã. Usando uma hipérbole. Eu me arrependi. Agora, se você vai confessar e fala: matei 2 e tem 3 amarradas para matar amanhã cedo, você não pode comungar e nem o padre pode te absolver, porque tem que ter a predisposição
do arrependimento e de deixar de fazer o pecado, de sair da situação de pecado. Então, filha, você não pode comungar e o seu marido tem que entrar com processo junto à igreja, junto à diocese, para verificar se há algum critério de nulidade matrimonial. Algum critério para o casamento não ter acontecido. Porque eu digo, repito, eu falo isso quase todo o programa. Estou mentindo, meninos? Quantas vezes eu já falei Muitas sobre isso? vezes. A igreja não anula casamento. Ninguém pode anular um casamento. Mas Jesus disse no Evangelho: ninguém pode separar o que o homem uniu, a não ser o caso de união ilegítima. O que isso quer dizer? Quando aquilo que a igreja entende que são as propriedades essenciais, aquilo que constitui o sacramento, não foi contemplado no ato do casamento. Por exemplo, a pessoa não casou livre, a pessoa casou por pressão, a pessoa não tinha consciência, a pessoa foi enganada pelo outro e outras coisas mais. Eu não vou lembrar tudo aqui, né? Aí sim se entra com um processo para a igreja averiguar, e se for declarado que o sacramento não aconteceu, a igreja declara a nulidade, não a anulidade. Ou seja, não aconteceu, então a pessoa está livre para casar de novo. Então seu marido tem que entrar com esse processo, filha. Enquanto isso você não pode comungar. Porque está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que quem comunga em pecado, sem estar preparado, comunga a própria condenação. São Paulo disse que muita gente ali em Corinto estava ficando doente, né? Porque estava comungando de maneira errada, né? Gente, muita gente aqui conosco. A Hilda, que esteve aqui ontem também, de Jundiaí, muito querida. Um abraço ao esposo Jurandir, a todos os filhos. Também quero abraçar com carinho. Padre, sou casada no civil há 18 anos. Quero casar na igreja, mas meu marido está difícil. Quero muito voltar a comungar. Estou orando, joelho no chão. Vou rezar por você, viu, amada? Pode deixar. Outra filha aqui dizendo: Padre, hoje em dia eu e meu esposo estamos muito bem, graças à fortaleza que vem de Deus, que até aqui esteve conosco, mostrando sempre o melhor caminho e dando força para não desanimar. São 12 anos de casamento. Passamos por momentos muito difíceis, mas hoje estamos próximos a Deus e a felicidade irradia no nosso lar. Patrícia Andrade, Ribeirão Grande, São Paulo. Obrigado, Patrícia. Linda a sua partilha, viu? Fiquei muito feliz, gostei muito de ouvir. Padre, sua bênção, um homem. Não quero que me identifique. Sou de São José dos Campos, estou à procura da minha Maria e não estou conseguindo achar. Estou muito carente, triste, pensando em desistir. Reze por mim. Se tiver como me indicar uma moça especial de até 35 anos, posso casar na igreja. Olha só, hein? Pode casar na igreja. Tá vendo, hein? Essa foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem assim. Ainda bem que eu não vou dizer seu nome, senão vai chover de propostas aí. Deus te abençoe. Obrigado pela sua simplicidade, seu carinho de partilhar. O Padre acolhe você com muito carinho, né? Engraçado, vou ser sincero, mas acolhe com muito carinho. Padre, tá certo, não desista não. Olha, eu vou ser sincero, filho. Eu ando por aí, o que tem de mulheres fantásticas da igreja, formadas, esperando o homem certo, rezando, sabe? Esperando o homem de Deus. Tem muitas. Então, meu amigo, é só você ser um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem que busca crescer na vida, que vai chover. Como dizia um amigo meu, vai chover na sua horta. A Thaís Ferreira perguntando: Padre, minha pergunta é: o inferno realmente existe após a morte? Claro que existe. Jesus falou sobre o inferno mais de 60 vezes no Evangelho. Falar que o inferno não existe é falar que Jesus é mentiroso, que Deus está mentindo, né? E existiram santos, gente, que foram ao inferno, que Deus deu a visão do inferno. Santa Faustina Kowalska, os 3 pastorinhos e muitos outros santos tiveram a visão do inferno. Dom Bosco, justamente. Dom Bosco foi um sonho, né? Mas Deus falava muito com ele através de sonhos. É isso. Vamos lá. Você lê para mim, Samuca, por gentileza? Sim. Essa pessoa não se identificou. Boa noite, sua bênção. Tenho 2 filhos, sempre os levei para a igreja e fui catequista deles, mas ando muito triste com o comportamento de ambos, pois meu filho se tornou usuário de drogas e minha filha vive uma vida sexual desregrada. Não me conformo com isso, me oriente. Por favor, eu rezo muito pela libertação deles. Olha, filha, Deus abençoe. Muitos pais e mães têm vivido isso, viu? Que triste. Eu seguro minha oração. Filha, não desista deles. Eu fui um filho perdido, né?
filho drogado antes de encontrar Jesus. Minha mãe rezou por mim, lutou por mim, escutou poucas e boas na escola por causa de mim. Eu fui expulso, enfim. Então não desista, reze muito por eles. Tenha certeza que a oração de uma mãe tem muito poder, tá? E às vezes é bom um propósito de oração, né? Numa novena, sabe, jejuns em 9 sextas-feiras, quaresma, né? Na igreja eu vou fazer lives na quaresma da igreja, desculpa, vou fazer lives todas as noites, 9 da noite, né? 40 dias de oração diante do Santíssimo. Às vezes um propósito assim, sabe? Rezando por eles, pela libertação. Eu sei quanto é difícil, filha, mas força, tá? Deus abençoe. O filho dizendo aqui: Padre Pedro, sou Pedro. Minha pergunta é a seguinte: eu me sinto muito desamparado e angustiado, porque já tentei tantas coisas para melhorar a minha comunicação e ter mais amigos, não me comparar com os outros, mas parece que eu só encontro amizades falsas. Sou autista e isso me agonia muito. Ter amigos que queremos um estar perto do outro, eu queria muito. Olha, filho, graças a Deus, está tendo uma grande clareza, né? Uma maior clareza sobre a realidade do autismo, né? Na sociedade como um todo. E a gente sabe que os autistas, depende do nível, claro, do autismo, são pessoas inteligentíssimas, mas que têm algumas dificuldades na comunicação. A sua dificuldade não é grande, senão você não estaria conseguindo se comunicar dessa forma comigo. Não é tão grande como alguns casos de autismo mais severo, né? Filho, peça a Deus para colocar bons amigos no teu caminho. Talvez uma terapia pode te ajudar. E olha, às vezes também a gente é muito seletivo, sabe, Pedro? A gente tem que acolher os amigos que Deus manda. Às vezes também a gente quer que chegue um amigo, sabe, que pareça um super-herói, que seja bonito, inteligente, fale 5 línguas, seja tudo que eu sempre esperei. Não, às vezes Deus está te dando um amigo simplesinho, mas esse amigo vai ser o que você precisa. Então se abra para as amizades que Deus está te dando, tá bom? Acho que não vai dar tempo, Samuel. Quanto tempo nós temos, produtor? A Isabela Batista está dizendo: Padre, esqueci de ir à missa no domingo passado, mas achei que não estava em pecado mortal. Então comunguei nesse domingo e depois fui me confessar, mas ainda fiquei preocupada de ter comungado. Me diga se estou em pecado mortal. Confesse que você comungou, que você perdeu a missa no domingo e está tudo resolvido, tá? É só se confessar. Quanto tempo, amado? Quanto tempo nós temos, produtor? O produtor está vendo ali. Gustavo aqui dizendo: Padre, reze por nós. Gustavo Terra, reze pela gestação minha e da minha esposa. Claro, filho, Deus abençoe. Como é aquela pergunta? É muito complexa, Samuca? Dá uma olhada lá. Eu acho que dá para responder. Então leia para mim, por gentileza. Boa noite. Tenho uma filhada de batismo de 9 anos. Há menos de um ano, a mãe dela resolveu frequentar uma igreja evangélica. E a menina que já estava na catequese foi retirada pela mãe. E a menina quer ser batizada na nova igreja. Eu devo ir? Sinto que ela está renunciando ao batismo que já foi dado. Ela já foi batizada na igreja católica e a mãe quer batizá-la de novo, né? Sim. Olha, o batismo está escrito na Bíblia que existe uma só vez, né? Se ela foi batizada na igreja católica e se é uma igreja evangélica séria, já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem sentido, né? Isso é até teológico e doutrinariamente contraditório, né? Olha, se ela é sua filhada, você não concorda, deixa bem claro com isso que ela está fazendo e que a mãe dela está fazendo. É mais a mãe dela do que ela, na verdade. Porque com 9 anos a criança não tem toda essa exatidão cognitiva para tomar uma decisão assim tão, né? Mostra que você não está de acordo, mas talvez por respeito à menina, né? Vá lá ou vá na festinha depois, mas por respeito à menina, né? Senão vai criar uma barreira maior. Eu não vejo nenhum problema de você ir. Se fosse numa doutrina anticristã, um lugar que se invoca os espíritos, aí eu te falaria, não vá, mas, sabe? É isso. Deus abençoe você, força. O Luiz Mário Cavalini dizendo: Padre, fico lisonjeado quando recebo suas mensagens no programa, as palavras estão muito sábias e boas, que bom. Louvado seja Deus. O Jefferson Santos de Aracaju, Lucineias Alves, a Marlene Miranda, muita gente aqui conosco, não vai dar para responder tudo, mas nós vamos ficando por aqui, o Padre vai dar a bênção. E lembrando, Bíblia em um ano, está lá a playlist no meu canal, vem participar, ainda dá tempo. Dê sobre você, seu coração, sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até terça que vem.